Ora, nós aqui vamos aplicar equações de variáveis separáveis para resolver o problema que aqui está. E a designação deste problema é o cálculo da velocidade de escape do campo gravítico da Terra. De que é que isto trata? A questão é a seguinte: qual a velocidade com que deve ser lançado um objeto de massa m a partir da superfície da Terra, de modo que a sua velocidade de afastamento não se anula? Esta questão é aquela que tem que ser cumprida. Esta velocidade mínima tem que ser cumprida para, por exemplo, se lançarem sondas ou objetos espaciais que temos que se afastem da Terra sem retornar a ela, a não ser quando esse retorno seja pretendido. Então, a ideia é: a Terra exerce uma força de atração, uma força que tem o sentido do seu centro, sobre qualquer objeto, por muito longe que esse objeto esteja. Essa força em módulo é dada por a constante gravitacional G vezes a massa da Terra, multiplicada pela massa que o objeto tem. Okay? O objeto tem uma dada massa m, a dividir por a distância a que o objeto está do centro da Terra. Se a Terra tiver raio r, okay? Se isto for r, e se nós começarmos a medir a distância a partir daqui e chamarmos a distância a que o objeto está x, então a distância que o objeto está do centro da Terra é o raio mais x. Okay? Podemos escrever isso aqui mesmo, r mais x quadrado. Quando a distância x é muito pequena comparada com o raio, portanto, quando o objeto está muito próximo à superfície, esta expressão pode ser, por exemplo, aproximada e escrita desta forma, e o produto deste g pela massa da Terra e pelo quadrado, dividido pelo quadrado do raio, é que é a aceleração da gravidade G, os tais 9,8 metros segundo sobre 2, e portanto ficamos aqui com G vezes m, por causa deste m. Okay? Mas o ponto que eu queria salientar aqui da fórmula força de atração universal é esta: na sua forma mais geral, por muito grande que seja o x, esta expressão nunca se anula, porque para se anular teriam que estes termos ter produto zero e o g, o mt e o m são constantes que não são nulas. Então, por muito longe que o objeto se desloque da Terra, por muito que ele se afaste, se ele chega a parar, ele, por muito pequena que seja, está sujeito a uma força de atração e ele tem que voltar a cair. Portanto, a solução teórica para encontrarmos a velocidade mínima a que seja lançado um corpo é a de que ele parta da Terra, e por muito pequena que a velocidade com que ele chega a ser, porque ele em cada instante está a ser travado pela força que a Terra faz, okay? Supondo que não estamos a considerar a força de nenhum objeto cósmico, por exemplo, planetas ou então luas, que possa também exercer uma ação sobre o corpo, considerando apenas a ação da Terra da Terra sobre ele. Se ele parar, a força faz com que ele volte. Portanto, a velocidade tem que ser tal que, por muito que a força de atração da Terra o trave, nunca consiga pará-lo. Portanto, este é o ponto interessante aqui para nós conseguirmos calcular esta velocidade de escape. Agora, antes de falarmos propriamente neste problema e vermos como a velocidade de escape é a solução de uma equação de variáveis separáveis, eu gostava de, para entendermos a solução bem, esclarecer aqui algumas ideias sobre os sinais que as expressões para a velocidade e para a aceleração e para a força têm quando nós estamos a considerar movimentos lineares, porque nós aqui vamos considerar que o corpo é lançado e se desloca numa trajetória linear relativamente a um referencial que esteja na Terra. Então, supõe um corpo que se desloca sobre uma trajetória linear e nós queremos calcular a velocidade que o corpo tem. Quando calculamos posições, velocidades,
acelerações, nós precisamos sempre de ter um referencial. E suponho então que o observador está colocado aqui no ponto zero e que ele considera um eixo onde as medições de distância são feitas e que o sentido positivo do eixo é este aqui, está bem? É o que a nossa figura indica. Então suponho que no instante T1 o corpo está na posição x1 e no instante T2 ele se afastou um pouco mais, portanto um tempo T2 maior do que o tempo T1, um pouco mais tarde ele está um pouco mais afastado. Então, qual é a velocidade média do corpo entre estes dois instantes? A velocidade média é a distância percorrida sobre a variação do tempo. Ora, a distância é x2 sobre x2 menos x1. Portanto, para calcularmos a distância percorrida pelo corpo, é x2 menos x1, que nos dá a distância percorrida. E é isso que nós representamos por ΔX, variação da distância à origem x. E a variação temporal é T2 menos T1. Okay? O tempo T2 é um tempo posterior ao tempo T1, portanto, do ponto x1 para o ponto x2 passou o tempo T2 menos T1. Ora, o x2 menos x1 tem sinal mais, porque o x2 é maior do que o x1. E o T2 menos T1 também tem sinal mais. Portanto, a velocidade média é uma que, se a variação de tempo for muito pequenina, se permitir que o corpo se desloque apenas, afaste um bocadinho deste ponto x1, a velocidade média é aproximadamente a velocidade que ele tem naquele ponto T1 e ela é positiva. E nós concluímos disto quando o seguinte: quando um corpo se afasta do ponto onde o observador está no sentido positivo do eixo que o observador considera, a velocidade é positiva. Agora, considera o mesmo observador, o mesmo referencial, o mesmo eixo, e supõe que o corpo se desloca linearmente no sentido oposto. Portanto, no sentido oposto há aqui o eixo do referencial do observador. E então, o que acontece é que o ponto está aqui no instante, inicialmente, no instante T1, ele está no ponto x1. Um tempo T2 maior do que T1, mais tarde, como ele se vem a deslocar para aqui, ele chega ao ponto x2. E então nós podemos calcular a velocidade média. É a variação de distância sobre a variação do tempo. Ou seja, x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Ora, bem que o T2 menos T1 continua a ser positivo, porque o tempo T2 refere a um instante posterior a T1, mas o x2 menos x1 agora tem sinal menos, porque é esta distância. Reparem que distâncias e tempos são todas medidas pelo observador, é esta distância menos uma distância maior. E, portanto, isto dá aproximadamente, se o lapso de tempo, o ΔT, for pequenino e o T2 estiver aqui muito próximo deste T1, a velocidade média dá aproximadamente a velocidade no ponto T1, mas ela agora é negativa. Portanto, quando um corpo se desloca relativamente a um observador no sentido oposto ao do referencial que o observador decreta, então a velocidade tem sinal menos. Da mesma maneira para a aceleração. Suponho que agora novamente temos um observador, certo? O movimento do corpo é linear, ele tem um eixo no qual mede distâncias, a direção, o sentido positivo é o indicado aqui, e ele, por exemplo, no instante T1 tem uma velocidade, no instante T1 está no ponto x1, tem uma velocidade vt1, e no instante T2, posterior ao instante T1, ele tem uma velocidade vt2. E suponhamos que o corpo vai acelerado, ou seja, que a velocidade em T2 é maior do que a velocidade em T1. É o que está indicado aqui, ok? Se a velocidade aumenta deste ponto para este, é porque há uma força a exercer sobre o corpo e que lhe comunica um aumento de velocidade no sentido em que ele se move. Então vamos ver como é que a aceleração média, qual é o valor que ela dá.
Ora, a aceleração média é a divisão da variação de velocidade pela variação de tempo. A variação de V é Vt2 menos Vt1 sobre T2 menos T1. Portanto, estamos a calcular a aceleração média considerando o ponto inicial em x1 e o ponto final do nosso deslocamento em x2. E como a velocidade, como o corpo vai acelerar, portanto a velocidade vai aumentar, o Vt2 sendo maior do que o Vt1, esta subtração dá positiva. O T2 maior do que o T1, como é um instante posterior, também dá positivo. E a aceleração, que se o lapso temporal for pequeno, é aproximadamente a aceleração no ponto T1, dá positiva. E a conclusão que nós tiramos aqui é, quando um corpo se desloca relativamente a um observador no sentido do referencial que o observador tem e a sua velocidade vai aumentar, a aceleração é positiva. Agora suponho que a velocidade em módulo vai aumentar e convém que se diga agora que, já agora, a força é massa vezes aceleração, portanto a força também tem um sentido positivo e sentido positivo é o sentido que o eixo do x, do observador, tem. Portanto, exercida uma força neste sentido, a velocidade aumenta na direção da deslocação que o movimento tem. Portanto, força positiva e aceleração positiva. Se agora considerarmos o mesmo observador e um corpo deslocando-se com uma velocidade que em módulo aumenta, ou seja, o corpo desloca-se cada vez mais rápido, mas agora a deslocação for no sentido oposto ao do referencial que o observador tem, então ele... o corpo passa no instante t1, na posição x1 no momento t1 e um pouco mais tarde passa no ponto x2 e a velocidade vt2 em módulo é maior do que vt1 em módulo, ok? É o que está dito aqui. Portanto, o corpo vai mais rápido no instante t2 do que ia no instante t1. E então a aceleração calcula-se como variação de velocidade sobre variação de tempo. Ora, a velocidade Vt2 menos Vt1, o tempo T2 menos T1. E agora, o que nós aqui temos é que, como vimos há pouco, quando um corpo se desloca no sentido oposto ao do referencial, a velocidade tem sinal menos. Portanto, uma velocidade maior em módulo pode ser, por exemplo, o Vt2 ser menos 10, ao passo que o Vt1 era menos 5. Está bem? Velocidade maior em módulo, 10 maior do que 5, e com sinal menos porque o deslocamento do corpo é no sentido oposto ao que o referencial indica. Ora, menos 10 menos 5 dá menos 5. Portanto, a diferença, se o corpo vier cada vez mais rápido, a diferença de velocidades em cima é negativa, a diferença de tempos em baixo é positiva, porque o instante t2 é posterior ao instante t1 e, portanto, a aceleração média dá negativa. Isto significa que, se um corpo vier cada vez mais rápido neste sentido, no sentido que aqui está, significa que há uma força que lhe está a imprimir uma velocidade maior, portanto, uma aceleração não nula, e essa força tem o sentido oposto ao sentido indicado pelo semi-eixo do x, que neste caso é o referencial do observador. Portanto, podemos dizer que a força exercida no corpo é negativa. Portanto, se nós não usarmos vetores aqui, diremos que uma força assim, com este sentido, é negativa e uma força no sentido oposto é positiva. Okay? A força é negativa, exercida no corpo é negativa, ou seja, imprime ao corpo um aumento de velocidade no sentido oposto ao do eixo do referencial do observador. Destas considerações, que elas vão nos ser úteis depois, em resumo, podemos dizer que num movimento linear, uma força que atua sobre um corpo que se move linearmente é positiva se atua no sentido do eixo do referencial. E essa força, que é como quem diz também a aceleração, é negativa se atua no sentido oposto ao do eixo. Portanto, estas considerações dependem do referencial que escolhemos para observar o movimento.